e com as dores do meu coração. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Boa noite, meus amados, que a paz do Senhor e o amor dele estejam sobre a vida de cada um de vocês, com o seu amor, com a sua proteção, com a sua misericórdia, esteja sobre o lar de todos vocês, né? E lembre-se disso, onde você estiver reunido, aí está a igreja. Então a igreja está na sua casa. Amém? A gente vai encerrar. Hoje a gente está encerrando as parábolas, né? Muito legal, todas as parábolas que a gente viu desde a semana passada até hoje, né? E hoje a gente está encerrando com a parábola da pérola, né? Tem tudo a ver com a parábola de ontem que o pastor Bruno falou, né? Lá na live lá do louvor, da palavra, né? Do tesouro. Então tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Essa parábola praticamente é a mesma parábola da pérola. Ou seja, aquilo que é mais importante, aquilo que é mais... que está o seu coração, que está o seu amor. Onde é que está, né? Centralizado o nosso amor. Pelo que nós vivemos, né? O que damos à nossa vida. Aí a parábola da pérola, Mateus capítulo 13, versículo 46, ele diz: encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Esse é o grande X da meditação de ontem e de hoje. Tudo, né? Tudo que nós fazemos, toda a nossa vida, a partir do momento que a gente encontrou essa pérola. Quando foi que a gente encontrou essa pérola valiosa? Quando a gente aceitou Jesus, que a gente reconheceu que Ele é o único Senhor e Salvador, que a gente entendemos que a sua palavra é a coisa mais importante que existe. Então, a questão tudo, né? O que é que está sendo esse tudo em nossas vidas? Eu botei aqui na meditação, né? Abrir mão de tudo, né? A gente tem que abrir mão de todas as coisas, a gente tem que abrir mão, às vezes, da nossa criação, às vezes a gente tem que abrir mão de algumas doutrinas que foram nos ensinadas, a gente tem que abrir mão dos nossos desejos, a gente tem que abrir mão do pecado, tem que abrir mão daquilo que nos agrada por causa de Jesus Cristo, né? Aqui para completar, né? Para achar aqui no quadradinho 1, 2, 3 e 4. Aí eu achei muito interessante o segundo, né? Que na verdade é o 1, né? Que é o segundo de cima para baixo, que é o 1. O versículo Lucas 10, 27, ele diz assim mesmo, Lucas 10, versículo 27. O homem respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Então ele fala que tudo, a gente tem que amar a Deus, a gente tem que viver para Deus, a gente tem que ser tudo para Deus, tudo o melhor, né? Continuando aqui na meditação, ele faz algumas perguntas interessantes. Ele fala: e você, o que você já abandonou ou o que precisa abandonar? E diz aqui: o que você já abandonou por causa de Jesus Cristo? Qual é aquele desejo íntimo que você gosta de fazer? E a partir do momento que você conheceu Jesus Cristo, você, através da palavra, disse: não, isso aqui está errado, eu tenho que abandonar isso, mesmo eu gostando, mesmo aquilo me agradando, eu tenho que abandonar isso, eu tenho que abandonar esse ideal, eu tenho que abandonar esse pecado. O que você já abandonou por causa de Jesus Cristo? Depois, mais lá na frente, na leitura, eu vou falar sobre Paulo, sobre tudo que ele abandonou por causa de Jesus Cristo, né? Então, o que a gente já abandonou? Ou então, o que a gente precisa abandonar para agradar a Deus? O que é aquilo que você sabe que desagrada a Deus, que está errado, e a gente não consegue abandonar, mas nós precisamos abandonar por causa do amor de Jesus Cristo, porque a gente deu tudo para Ele, a nossa vida, tudo. Outra coisa que ele fala aqui: lembre-se que tudo na terra vai passar, né? Às vezes a gente se agarra tanto num pecado, a gente gosta tanto da bebedeira, do sexo fora do casamento, das drogas, tudo aquilo que não agrada a Deus, a gente se esquece que isso tudo um dia vai passar, um dia isso vão acabar, né? E quando a gente chegar diante de Deus, só vai importar uma coisa, né? Se nós vivermos para Ele, se nós dedicamos a nossa vida para Ele, se nós, né, se nós morremos, se nós diminuímos para Ele crescer, para Ele aparecer, né? Aqui na meditação, outra coisa que eu achei importante que ele fala é para fazer um exemplo, né? Para fazer
uma dinâmica. Ele diz: o que são as três coisas mais importantes da sua vida? O que essas coisas têm a ver com Deus? Elas têm alguma prioridade com Deus? Ele diz: seja sincero. Quais são as três coisas mais importantes na sua vida? E o que ela tem a ver com Deus? Ela tem alguma coisa a ver com Deus? O que é a coisa mais importante? O que é que você mais gasta tempo? Quais são as três coisas que você mais gasta tempo na sua vida? Alguma coisa delas tem a ver com Deus? Alguma coisa dela é para Deus? Né? Às vezes a gente gasta muito tempo. Eu não estou dizendo que seja errado, mas se torna prioridade na nossa vida. Trabalho, família, filhos, serviço, isso, aquilo. E o que é que isso tem a ver com Deus? Né? A Bíblia diz que todas essas coisas vão passar. Família é importante, importantíssima. É a entidade mais importante que Deus colocou sobre a terra. Mas ela vai passar. Lá no céu não vai existir tua esposa, teu filho. Não vai ter, a Bíblia diz que não vai ter sexo. Não vai ser... ele diz: sabe, vocês não sabem que vocês serão que nem os anjos, assexuados? Não vai ter homem, mulher, não vai ter filho. Aquele que é tua esposa, o teu esposo, tu acha que lá no céu tu vai olhar para ele e dizer: esse aqui era meu esposo. Você não vai ter nem lembrança disso. Não vai existir homem e mulher. Não vai existir esposa e esposo. Só vai existir irmãos. Você não vai olhar para aquele ali era meu filho lá na terra, não. Você não vai ter nem recordação disso. Porque todos nós somos filhos de Deus e irmãos lá no céu, né? Então ele faz essa dinâmica. E aqui para encerrar ele fala: a gente precisa dedicar mais de nós para Deus, né? Mais oração, mais meditação, mais estudo bíblico, né? Esse ano com essa pandemia aí a gente deu uma parada. Mas esse ano o que você pode dar mais para Deus? O seu tempo, a sua oração, a sua leitura bíblica, o seu envolvimento com a igreja, o seu envolvimento com a obra. Então nós temos que viver para Deus, né? É como aquela pérola que fala aqui nessa parábola, que aquele homem achou, vendeu tudo que tinha e foi lá comprar, porque aquilo se tornou o mais importante na sua vida, né? Assim como a palavra deve ser o mais importante na nossa vida, amém? Então, que essas parábolas possam ter ajudado vocês, muito interessante, muito legal, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento espiritual, amém? E também na leitura de João, né? Espero que todos vocês tenham feito toda a leitura de João e agora Atos, né? Então, Atos a gente está no 7, no 8 e no 9. O que eu achei mais interessante de Atos? No capítulo 7, né? É quando Estevão, ele fala sobre aquela promessa feita lá no passado, né? Por patriarca Abraão, que o povo ia passar 400 anos no Egito, né? E depois ia ser liberto, né? Na verdade, eles passaram 420 anos no Egito. E hoje tem a promessa da volta de Cristo, né? Alguns estudos dizem que esse é o milênio, que tem a questão dos 7 dias, né? 6 dias a terra é arada e a sétima a terra descansa. E a criação do homem até agora deu mais ou menos 6.000 anos, né? Que a gente está no milênio do descanso. E se era para terminar tudo no ano 2000, porque a gente estamos no ano 2020 já? Também lá nessa promessa feita aqui, né? Ele falou que era 400 anos, na verdade foi 420 anos para eles serem libertos do Egito. Então a gente tem que estar firme na promessa da volta de Cristo. Aí também no versículo 58, eu achei interessante a questão do primeiro mártir, né? Estevão. Ele deu tudo pela palavra. Aquilo que eu estava falando aqui na meditação da parábola da pérola. Aqui é a ação dessa parábola. Aqui acabou as palavras, aqui foi ação. Estevão, ele deu a vida, ele deu tudo por causa do evangelho, né? Ele estava pregando o evangelho, foi levado ao sacerdote, continuou firme na pregação do evangelho. Foi apedrejado até a morte. Quem estava lá segurando a capa dele? Saulo, né? Que é Paulo, né? Paulo estava ali segurando a capa dele e aprovou o apedrejamento de Estevão, né? Naquele primeiro momento ali. Então, Estevão foi a ação, foi em prática viver para Deus. Ele deu a vida por causa do evangelho, né? Para ele foi uma honra perder a vida física por causa do evangelho, por causa de Jesus Cristo, né? E ele ali sendo apedrejado, ele olhou e viu os céus abertos, né? E clamou por aqueles homens que estavam apedrejando ele, né? E ele viu a glória de Deus ainda vivo quando estava sendo apedrejado ali, né?
No capítulo 8 de Atos, eu achei interessante a questão de Simão, né, feiticeiro, que foi repreendido por Pedro. Eles estavam pregando num lugar e tinha um feiticeiro que se converteu ao evangelho, né, mas ainda não tinha recebido o Espírito Santo. E quando ele viu Pedro, né, impor as mãos e as pessoas, Pedro, João, e as pessoas receberam o Espírito Santo, ele quis fazer daquilo comércio. Ele falou, me ensina, me dá esse dom aí de descer o Espírito Santo nas pessoas. Ele estava com interesse em relação ao evangelho, né? E Pedro repreende ele no versículo 20, né? Ele repreende ele e diz, vai para o inferno, tu com o teu dinheiro, né? Ele fala para aquele feiticeiro ali. Então, realmente, a gente tem que amar a palavra, levar a palavra por amor, porque quer levar salvação, as boas novas para as pessoas, amém? E também no Atos 9, já no capítulo 9, né? Versículo 4, 5 e 6, fala sobre a conversão de Saulo, ou seja, de Paulo, né? Quando Paulo se converteu a Jesus Cristo. O que é que eu queria focar na conversão de Paulo? E que tem tudo a ver com a parábola do campo e a parábola da pérola. Gente, Paulo, ele deixou tudo por causa do evangelho. Paulo, ele tinha um grande potencial. Ali a Bíblia diz que ele era o mais evoluído de todos aqueles jovens ali, né? Todos aqueles jovens ali do templo que estavam estudando para ser sacerdote, para chegar até o sumo sacerdote, né? Então Paulo era o mais evoluído de todos. Paulo era instruído, Paulo era evoluído, Paulo era um grande conhecimento das leis, né? De Moisés, das leis do templo, das leis e das línguas. Então Paulo era um homem muito instruído. Então com certeza aquele homem ia ser sacerdote, com certeza ele ia alcançar dentro do templo. Mas que Paulo com certeza também poderia ser o sumo sacerdote, né? Aquele que ia ter grande poder político, grande poder de influência, né? Chegar a um cargo ali, só estava abaixo do imperador ali, né? Dos romanos ali. Então ele com certeza ia ascender ao máximo, né, da sua carreira, mas ele largou tudo quando ele se encontrou com Jesus, né, que Jesus derrubou ele do cavalo, né, que ele ficou cego, né, ele se encontrou com Jesus e ele deixou tudo de lado. Então essa situação realmente que eu queria passar para vocês, que é Jesus acima de tudo. Jesus tem que ser tudo na nossa vida. O amor pela obra, pela igreja, por evangelizar, por ganhar almas para Cristo. Isso deve ser o nosso amor. Isso deve ser tudo. Nós devemos doar tudo a nossa vida para o Senhor. Porque no final das contas, quando esse mundo acabar, quando a gente morrer, que a gente for para o caixão, a gente não vai levar família, a gente não vai levar trabalho, a gente não vai levar mansão, a gente não vai levar carro, a gente não vai levar apartamento, a gente não vai levar nossas roupas de grife, a gente não vai levar o ar-condicionado do nosso quarto, nada. A gente não vai levar nossa super cama hiper confortável. A gente não vai levar os nossos diplomas na parede. A gente não vai levar nada. A única coisa que vai restar, a única coisa que vai existir é Jesus e glorificar Ele como único Senhor e Salvador e dar glórias ao seu santo nome. Então temos que viver para isso, viver pelo Evangelho, viver pela obra. Às vezes muita parte dos irmãos não consegue entender isso. Aceita Jesus, mas não consegue entender essa parte que precisa viver para Deus, viver para a obra, que tudo aquilo se tornou segundo plano, tudo, dinheiro, os bens, tudo. O mais importante é a palavra, é levar, é estar junto, é crescer, é isso, entendeu? Então realmente que essa congregação, essa igreja possa crescer nesse amor, nessa vontade de servir a Deus, nessa vontade de dedicar a sua vida a Deus, amém? Então é isso que eu peço para cada um de vocês. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Que o Senhor abençoe o lar de cada um de vocês. Amém? E que o Senhor esteja conosco cada dia mais aprendendo. MBB, uma igreja firme na palavra. Amém? Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição?
e com as dores do meu coração. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz. Não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se a tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força. tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se a tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Santo, 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 Santo. Quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Eu Quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se a tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Rebeca Carvalho.